A paz do Senhor aos irmãos. Hoje nós vamos trabalhar bastante coisa, se Deus deixar. E nós temos aqui, em primeiro lugar, bem breve, não muito extenso, os numerais em grego. Eu tenho aqui ren, tá? Que é, no caso, neutro, tá? Do gênero, melhor dizendo, gênero neutro. Eis, eu tenho o gênero masculino. Mia, eu tenho o gênero feminino. Essas três palavras se referem à mesma coisa, é o numeral 1, tá? Só que é uma, um, e aqui é neutro, masculino e feminino. É basicamente a mesma coisa, só muda o gênero. Dio, 2, 3, tria, aí novamente aqui tem a questão de gênero. Esse aqui também tem, eu não pus, tá? Tessares, 4, pente, rex, repta, octo, inea, deca, rendeca, dodeca. Os irmãos vêm aqui. Deca 3, decatessares. Embaixo tem mais. Decapente, decaxi. Tá meio apagadinho aqui, mas aqui é um alfa, um xi e um iota, tá? É o 16 esse aqui. Agora, o 17 tá lá em cima. Que decaepta, decaocto, decaenea, certo? Tessará contar. Aí aqui é 40. Eu tenho que voltar, que o 20 tá aqui embaixo. Então eu tenho aqui Icosi é 20. E aqui embaixo eu tenho triaconta, que é 30. Agora subindo, eu tenho tessaraconta, 40. Penteconta, 50. Hexéconta, 60. Eu tenho hebdoméconta, 70. Eu tenho ogdoéconta, 80. E eu tenho aqui uma junção de duas palavras. Se eu cortar aqui, tá? Enineconta, tá? Aí vai ter um acento. Enineconta é 90. Se eu acrescentar o eneia, fica 99. Recaton, 100. Tá? É bem uma questão simples dos numerais. Agora a gente vai entrar em uma tradução. Aqui nós temos. Deixa eu. Ok. Hakai, emate, kai, parelabete, kai, ekusate, kai, edete, en emoi, tauta, prasete, kai roteos, tes irenes, estai, metirrimon. Então, olha que interessante, eu tenho aqui vários verbos, tá? Este verbo aqui, este verbo, este verbo, este verbo, eles estão no aoristo, tá? No modo indicativo, da voz ativa da segunda pessoa do plural, vós. Então, o que também aprendestes, ou seja, vocês aprenderam, aoristo, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso. Aí aqui já muda, pracete, aqui já você tem um imperativo, um presente, sentido de estar fazendo. Pracete, isso
fazei, e o Deus da paz estará, aqui futuro do indicativo, com vocês. Muito importante. Eu tenho aqui Preotentes matiteusate pantata etne baptizontes autus eis to onoma to patros kai tu huiu kai hagio pneumatos, tá? Para vocês verem aí. Este versículo é muito atacado pelas pessoas que não creem na Trindade, tá? Eu gostaria de mostrar aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Eu tenho aqui no celular, tablet, em cima. Isso aqui é um grego interlinear analítico, tá? Está aqui bem certinho. Acabou saindo. Peraí. Mas está exatamente da mesma maneira no grego interlinear analítico. Preotentes matiteusate pantata etni. Enfim, baptizontes autus eisto onoma tu patros kai tu huiu kai tu hagio pneumatos. Não mostrei. Aqui, tá vendo? Está aqui. Além desse, em todos os textos, eu vou descendo para os irmãos verem. Em todos os textos e as suas referências, ele aparece. Inclusive, eu vou abrir aqui um site que não acredita na Trindade, tá? É um site não trinitário. E ele me dá a seguinte questão. Eu vou abrir o site aqui. E este site, ele não é trinitário, mas ele defende a existência desse texto. Inclusive, ele mostra o texto hebraico e o texto da Peshita que incluem esse texto, tá? Eu sei que muitas pessoas gostam de usar a Bíblia de Jerusalém, já deixando bem claro que essa Bíblia tem muitos problemas, tá? Não caiam no engodo de que essa Bíblia é boa. Aqui, olha, mostrar o site, ok? Tanto a Peshita, aqui, ó, tanto a Peshita, não sei se vocês conseguem ver, conseguem? Tanto a Peshita em aramaico quanto o manuscrito em hebraico de Dutlet falam em imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E aí ele vai falar aqui também. No mesmo sentido, dispõe os antigos textos gregos, ou seja, não é só os hebraicos, os gregos também. Ele vai falar do Código Sinaítico, os alexandrinos, vaticanos, washingtonianos, Bezai, enfim.
Aí ele vai citar aqui no manuscrito de Shem-Tov e não aparece, porque o manuscrito de Shem-Tov está incompleto, tá? Tá faltando coisas. Enfim, ele vai continuar aqui. Aí ele vai falar aqui, olha. Ele vai mostrar em hebraico conclusão. Tanto os antigos textos gregos quanto a Peshitta e os manuscritos hebraicos de Mateus falam expressamente em imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, e ele ainda fala que não é influência da Igreja Católica, tá? Aí, tá. Isto quer dizer que os manuscritos semitas sustentam a doutrina da Trindade? Não. Aí eles já vão na malicinha, não é? Para dizer que não. Ok, mas isso aqui é para mostrar que sim, esse texto é verídico. Portanto, temos aqui também o texto hebraico, deixa eu pegar aqui. Também para abrir no texto hebraico. Isso aqui aparece em todos os textos, tá? Os manuscritos hebraicos que as pessoas propõem, as pessoas acabam se enganando, porque os manuscritos hebraicos que eles propõem, se você for pesquisar na internet, eles vão te dar PDFs, tá? E esses PDFs não são os verdadeiros. Então, primeira questão, você quer colocar de que foi escrito em hebraico, me apresenta um papiro Novo Testamento em hebraico. Não me vem com PDF, tá? Mas olha aqui, o suposto PDF, tá? E aqui tem, no versículo 20, mergulhando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Isso aqui é em PDF. Se você for procurar, manuscrito hebraico do Evangelho segundo Mateus, eles vão te dar um PDF, tá? Então, o próprio PDF também mostra. Eu também gostaria de mostrar mais uma coisa. Eu tenho aqui a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová são fortes opositores contra a Trindade. Eles atacam a Trindade de uma maneira muito grande. Mas vamos dar uma olhadinha, tá? Inclusive, eles tiraram muita coisa, tá? Muita coisa se você for ver, eles falam que não é texto verdadeiro e falta muita coisa aqui. Não vou entrar na questão se eles estão certos ou errados de estar tirando esses textos, mas, bem, eles modificaram algumas coisas sim. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu vou pôr aí, se não der, eu peço perdão, mas tá aqui, tá? Está escrito assim, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todos vamos de novo, perdão. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Eu gostaria de recomendar também esse vídeo aqui embaixo. Também ele explica muito bem. E gostaria de apresentar mais uma fonte a respeito da doutrina da Trindade. Eu tenho aqui os Pais Apostólicos. E eu tenho aqui a página 126, ok? Está riscadinho aqui para os irmãos lerem. E ali em cima também, tá? Eu vou ler do jeito que está aqui, ok? É claro que isso aqui não é inspirado por Deus, isso aqui só tem valor histórico, tá? Inclusive tem até coisas erradas nesse livro, mas é importante nós vermos que a igreja primitiva, como que ela entendia essa questão? Vamos lá, página 126, verso 7.
Agora sobre o batismo. Esta é a maneira de batizar. Deem instruções em público sobre todos esses pontos. E depois batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ok? Aqui embaixo, que está riscado. Tá? E agora eu vou ler ali em cima, que está aqui em cima. Tá? Pera aí, deixa eu tentar mostrar. Aqui em cima. Então derramem água 3 vezes na cabeça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá? Então é mais um documento que mostra isso, ok? A Bíblia King James também. Tá? Vamos abrir o texto. Ela é pesada. Tá? Então não sei se dá para vocês verem. Vamos lá. Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ok. Agora, de acordo com o texto grego, proeutentes. Bem, aqui eu tenho a terminação indo. Terminação aqui. Discipulai. Ou fazei discípulos. Discipulai. Fazei discípulos. De todas as nações. Novamente eu tenho aqui batizando os. Aí eu teria um tracinho aqui, batizando-os em o ônoma. Tá no singular, ok? Tá no singular. Nome. Tu patros kai tu ruiu kai hagiu pneumatos. Isso aqui é muito importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou trazer essa palavra para cá, tá? Ônoma. Ela está no singular. E por que ela é importante? Porque eu tenho o caso genitivo ali em cima. Ônoma. Tu. Genitivo. Então, o nome pertence a quem? É nome singular, ok? É um nome. Pertence a quem? Ao Pai. Patros. Em nome do Pai. Pertence ao Pai. E, olha a conjunção aditiva aqui. Do Filho. Um nome. É um nome que pertence ao Pai e que pertence também ao Filho. E do Espírito Santo. Então, ou seja, é um nome que pertence a 3 pessoas muito claras. Agora, eu gostaria de mostrar aqui também na Bíblia dos Testemunhos de Jeová como eles, por mais que tentaram perverter, acabaram esquecendo. Deixa eu mostrar um texto aqui que poucos conhecem. Inclusive, as pessoas que acreditam na Trindade precisam tomar conhecimento desse texto. Tá? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A bondade imerecida do Senhor Jesus Cristo, que no grego é charis, graça, o amor de Deus e a participação, que é koinonia, é comunhão no grego, no Espírito Santo, estejam com todos vocês. Então olha que interessante. Eles falam aqui,
a bondade merecida do Senhor Jesus, então de Jesus, o amor é de Deus e a participação no Espírito Santo. Ou seja, tem as três pessoas da Trindade aqui agindo bem, de maneira bem clara, tá? Três pessoas distintas aqui. Acabaram deixando passar esse texto. Eu gostaria de também apresentar mais um, que eles acabaram deixando, não é? Tá lá em Atos, capítulo 20. Versículo 28, tá? Tá aqui. Prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, episcopos, bispos. Então o Espírito Santo designou eles, ok. O Espírito Santo deu esse cargo para pastorearem a congregação de Deus. Então o Espírito Santo deu o ministério para que eles apacentassem o quê? A igreja, a eclesia de Deus, ok. Que ele comprou, então Deus comprou com o sangue de seu próprio filho. Então, ou seja, a Trindade novamente aqui exposta, bem claro, tá? Bem evidente concernente a isso. E além desses, existem muitos outros. Destaco que as palavras se encontram no caso genitivo, que denota possessão. O nome é do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Alguns poderiam alegar que aqui em cima está Kai, Hagio, Pneumatos, ou seja, e do Santo Espírito, tá? Que aparece em voz de modo inverso, ok? Mas em Atos 13, versículo 2, aparece o seguinte: em pento pneumatorragion, então, ou seja, disse o Espírito o Santo, tá? Então, pneuma hagion, inclusive com dois artigos, cada um precedendo a palavra. Pneuma hagion, e inclusive escrito eipen, ou seja, disse o Espírito o Santo. Atos capítulo 13, versículo 2. Então, muito importante, ok? Antes da palavra Espírito e antes da palavra Santo é colocado um artigo duas vezes, mostrando que o Espírito Santo não é algo indefinido ou desprovido de personalidade. Ele é muito bem qualificado e definido. E também que não são três nomes, mas é um nome para cada um das três pessoas da Trindade, tá? Isso é bem claro, ok, meus irmãos? Também gostaria de acrescentar aqui mais coisa. Esse vídeo vai ser um mix. Aqui eu tenho tradução palavra por palavra. Bem, eu tenho aqui 1 Tessalonicenses. Eu tenho de acordo com o grego, tá? Isso, pois, a vós dizemos em palavra do Senhor, que nós, os vivos, ou seja, zontes, ou seja, os viventes, aqueles que estão vivos, os que sobrevivemos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormiram, porque ele, o Senhor, em comando, em voz do arcanjo e em trombeta de Deus, descerá do céu, tá? Ou seja, aqui é bem claro, dizendo que Jesus, ele desce do céu, ele não vem invisível, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo depois nós, os vivos, os que sobrevivemos, ou seja, sobrevivemos o que? Durante o período da tribulação, ao mesmo tempo com eles, a gente vai ser arrebatado em nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E dessa forma, em todos os tempos com o Senhor estaremos, de maneira que se consolem uns aos outros nessas palavras, tá? Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Gostaria também de acrescentar mais esse versículo e passar alguns segredinhos que muitos antitrinitários não vão passar para vocês.
Ah, de acordo com o texto grego, nós temos 3 sentenças e orações nesse versículo, João 1. Temos aqui, deixa eu fazer com a mão que deve ser melhor. Archi en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Ok. Eu tenho aqui en archi, referência ao Bereshit, tá? Aqui, Bereshit. Então, eu tenho aqui en arche, referência a Bereshit. Por quê? Porque esse en aqui, ele não é qualificado, ele não tem o to. Então, ele é um substantivo sem um artigo. Então, é em princípio. Da mesma maneira, essa preposição aqui, ela não tem um artigo. Então, em princípio. João está se referindo a Gênesis 1. Em princípio, tá? É o mesmo princípio de Gênesis 1, ok? Tá. O que aconteceu nesse princípio indefinido antes de qualquer outra coisa? Aí ele usa esse verbo aqui, en. Aí aqui, olha, eles não vão te dizer. O verbo en está no modo imperfeito. O verbo en significa, estando no modo imperfeito, a terceira pessoa do singular, ele significa o seguinte, é modo de continuidade. Estava, ele não foi criado. No princípio, estava, ou seja, continuidade, estava sendo a palavra e não foi feito a palavra, tá? Aqui não está escrito no princípio era Deus e Deus criou a palavra, mas no princípio estava sendo a palavra, ou seja, a palavra já estava antes do princípio e a palavra estava num sentido de continuidade. Imperfeito, sentido de continuidade. Então, ou seja, o mundo foi criado, antes do mundo ele já existia, depois do mundo ele já existia, ele não teve um início, porque é um modo contínuo. Ok. Segundo segredo, João matou a doutrinariana aqui. Segundo, kai hologos en proston theon. Acabou de matar o unicismo. E a palavra estava ao lado, junto com Deus. Então ele fala assim, olha, essa mesma palavra que é eterna, tá? Que não foi criada, que estava no princípio, ela estava junto com Deus. Aí, olha, as pessoas não mencionam isso, elas esquecem, não é? João 17:5. Só lembra do versículo 3, o versículo 5 você joga no lixo, não é? É complicado. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ué, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador? E é interessante que também Jesus é chamado de Salvador, a gente tem 2 Salvadores agora. Interessante essa questão, mas não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer o seguinte, a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. E Jesus ele fala, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, tá? Contigo. Ou seja, com você. Antes que o mundo existisse. Ué, Deus está dividindo a glória dele com alguém? Com Jesus. Por quê? Porque no princípio estava a palavra, sentido contínuo, não de criação. 2, matou o unicismo, ele estava ao lado de Deus e não, você está vendo aqui? Ele estava ao lado de Deus. E ele divide glória com Deus, porque o Pai e o Filho, eles fazem parte de um só. É o que ele vai dizer agora. E Deus, porque literalmente João introduz a frase assim: e Deus era a palavra. Então, aqui
João matou. Segredos. Primeiro ponto. Estava e não foi criado, sentido contínuo, matou a doutrina ariana. Junto de Deus, matou o unicismo. E esse teós aqui, tá? Olha que interessante, como que ficaria diferente. Imagina se João tivesse escrevido assim. E a palavra era o quê? Tem artigo aqui? Tem artigo aqui? Não tem. E a palavra era um Deus. Mas João escreveu isso? O que João escreveu? E Deus era a palavra. E aí, antitrinitares, o que vocês têm a dizer? Tá? Primeira oração. Sentido contínuo. A doutrina ariana morreu. Segunda oração. Proston. Matou o unicismo. Terceira oração. Teós antes de Logos. O que vocês têm a dizer? Nada. Tá? Outra coisa. Esse teós mostra uma coisa muito interessante. Porque quando a gente vai lá para João 1,14, ele vai falar assim, a palavra, ele vai falar assim, a palavra carne, tá? Acredito que deve ser com essa aqui, carne e gênito se tornou, então, ou seja, o versículo 14, tá? João 1,14, ele fala assim, a palavra carne se tornou. O que ela se tornou? Carne, tá? Da mesma maneira, ela mudou a sua estrutura. João está falando de duas naturezas. A natureza humana, ele se fez, porque egéneto vem de ginomai, tornar-se, ser, vir a ser. Então, ou seja, ele passou a ser o que? Carne. Se ele passou a ser carne, ele não era carne, ok? Carne no sentido humano. Mas tá, o que a palavra era? Porque, ok, ele passou a ser carne, então ele não era. Então o que ele era? E Deus era, tá? O que é isso aqui? A palavra. Você tá entendendo o que é isso? João introduz o seguinte. João 1:1, ele fala, Jesus tem os mesmos atributos, qualidades, tudo, natureza, tudo de Deus. 2. Ele fala, João 1,14. Só que esse Deus, que é Jesus, da mesma essência que Theon, tá? A palavra era o que? Deus, tá? Não são deuses diferentes. É o mesmo Deus, com a mesma essência, com a mesma natureza. Ele vai falar o que? Sark. O que é isso? Duas naturezas. A natureza humana, ou melhor dizendo, a natureza divina e a natureza humana. Tá? Os verbos deixam isso bem claro. Que verbo? O verbo egêneto, ele se tornou, ele não era. Então o que ele se tornou? Carne. Tá, mas ele se tornou carne, mas ele era o que então? Ele era Deus. Então João está dizendo claramente, Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana, e ponto final, tá? Isso aqui é claro, com esse respeito. Princípio, Bereshit. É interessante porque as pessoas, tá? Eu vou usar a tradução do Novo Mundo. Como gostam, tá? Ah não, a Trindade não existe no Antigo Testamento. Não? O que é isso aqui, olha?
Vou ler aqui, tá? No princípio, que já está errado, porque aqui não tem preposição. Em princípio seria, mas vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Deus. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas. E a força ativa, olha a maldade, força ativa. Eles colocam aqui uma anotação dizendo espírito, tá? Eles falam assim, o espírito, porque lá no original não é nada de força ativa, tá? Isso aí é perversão. No original você tem Ruach Elohim, ou seja, espírito de Deus, tá? Isso aqui é uma perversão. E a força ativa, isso é uma blasfêmia. E o espírito de Deus, tá? Se movia sobre a face das águas. Então olha que interessante. Eu tenho Deus como Criador dos céus e da terra. Eu tenho o Espírito Santo como aquele que está ali se movendo, como se ele estivesse contemplando a criação de Deus. E o versículo 3: E disse Deus, haja luz, então houve luz. Então, Deus criou as coisas pela sua palavra. É esse o contexto de João 1. No princípio era a palavra. Que palavra? Logos, a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. Jesus é chamado de a palavra de Deus. Então, ou seja, você vê Deus criando os céus e a terra, versículo 1. O Espírito Santo como aquele que está ali verificando as coisas, digamos assim. E Jesus como Criador, tá? No versículo 3. Você tem também João 1,3 dizendo assim: tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se teria feito. Então, sem Jesus nada se teria feito? Deus não poderia ter criado todas as coisas sem Jesus? Então por que o versículo fala que sem Jesus nada do que foi feito se teria feito? Porque ele é o Criador, tá? Já fiz vídeo explicando a questão do primogênito de toda a criação, tá? Essa questão aí, primogênito de toda a criação, já foi explicado essa questão. Inclusive lá fala, porque nele foram criadas todas as coisas, tá? Ali é bem claro que Jesus criou todas as coisas. E não tem outras ali, entendeu? É interessante. Eu queria mostrar uma coisa aos irmãos aqui da tradução do Novo Mundo. Como eles implicam com Jesus. Porque quando eu pego Filipenses capítulo 2, eles fazem tanta questão de colocar Filipenses 2,9. Por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior. Ele deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Interessante. Eles fazem tanta questão de colocar que Jesus é outro, tá? Eu pego ali Colossenses 1, ele fala assim, olha, que Jesus criou todas as outras coisas. Eles fazem tanta questão de jogar outras, inclusive esse outras não existe no texto grego, tá? Eles fazem tanta questão de colocar esse outras, mas quando eu pego Tito, capítulo 2, cadê? Versículo 9, para você ver que é a implicância, tá? Tito 2,9. Que os escravos estejam sujeitos aos seus donos em todas as coisas, procurando agradá-los, não respondendo mal. Se meu dono, eu for um escravo, e meu dono falar para mim, olha, vai lá e se prostitui, eu vou obedecer? Não, porque isso é contra a lei de Deus. Então como que eu posso obedecer ele em todas as coisas? Não deveria ter posto todas as outras coisas? E você acha que é só aqui? Se eu fosse mostrar o tanto de erro, tá? Implicância. Quando é Jesus, faz tanta questão de colocar outras. E quando é passagens assim, por que vocês não colocam? Tá? Então vocês parem com isso. Que o modo imperfeito aqui, eu vou implicar com isso. Está no modo imperfeito no sentido de continuidade. A palavra estava sendo, a palavra era, existia sempre. João 8,58. Ego
em mim, sentido presente. Não tem nada de eu já existia. Eu estou sendo.